Como garantir a saúde financeira da empresa com resultados-chave através do método OKR? Olá, eu sou Alex Borges, CEO da K-Results, e é muito bom ter você comigo aqui para esta aula, para esta super apresentação, que eu tenho certeza que ao final o seu nível de conscientização sobre o que é OKR, o que são objetivos e resultados-chave, e o quanto isso pode ser maravilhoso, benéfico e transformador positivamente aí na sua organização. Vamos então para a nossa aula, para a nossa apresentação. Como garantir a saúde financeira da empresa com resultados-chave? Resultados-chave, quando bem definidos e concretizados, fazem com que objetivos se tornem realidade. Esse é o sonho de toda organização, é o sonho de toda empresa, todo C-level, todo líder, todo membro de time. Porém, há uma dificuldade muito grande da gente conseguir alinhar os objetivos estratégicos e fazer com que os times realmente façam atividades, projetos, iniciativas congruentes com esses objetivos. Isso acontece porque, na maioria das vezes, as pessoas nas organizações não sabem a diferença do que é um objetivo, o que é um resultado-chave e o que são tarefas, iniciativas e projetos. Isso é muito grave, porque quando a gente foca em entregáveis, muitos deles não geram valor real para o negócio. Por isso, os resultados-chave que nós utilizamos no método OKR, ele corrige, né, ele preenche essa lacuna que existe entre os objetivos e as atividades a serem executadas. Essa é uma das benfeitorias que o método OKR traz. E o que eu vou apresentar para você é um mini curso de OKR, o porquê a sua empresa precisa, está perdendo dinheiro, está perdendo oportunidade de não utilizar, e como nós podemos fazer uma implementação sem que sobrecarregue os seus líderes e os seus times. Por quê? A ideia é que a gente assuma, a ideia é que você delegue para nós a sobrecarga dessa coordenação e liberte os seus líderes e times para que eles foquem realmente em resultados-chave de alto impacto. Essa apresentação é destinada para, deixa eu pegar aqui meu marca-texto, para C-levels, diretores e líderes. Porém, se você é um empresário individual, assista também que ao final tem uma surpresa para você. Você vai entender como você pode também fazer uso desse método aí no seu negócio, no seu empreendimento. Vamos lá? Dificuldades de crescimento e recuperações judiciais batendo recorde no Brasil por diversos fatores. Aqui nós trouxemos uma fonte do Serasa Experian, dizendo que em 2024 nós tivemos aí um recorde no Brasil. Isso é por diversos fatores, com destaque para problemas financeiros e de má gestão. E nós sabemos que esse número poderia ser bem menor se essas empresas utilizassem, fizessem a gestão contínua de resultados-chave necessários para chegar a determinados objetivos. Esse é um dos motivos pelos quais nós criamos esse projeto. Outro fator, gastos e investimentos. Além de manter e investir, né, em projetos de negócios como IA, as empresas investem, gastam muito dinheiro em projetos de LGPD, ESG, NR1 agora e outros, inclusive para evitar sérias consequências pelas leis, né, incluindo multas, prejuízo, perda de credibilidade, danos à reputação, encerramento das atividades. E a pergunta que eu faço é: de onde vêm os recursos financeiros para pagar tudo isso? Os recursos, provavelmente a resposta vai ver. Os recursos vêm dos resultados gerados pelos times. E a pergunta que eu faço é: e por que não investir na gestão de resultado-chave do time, sendo a principal fonte de receita da organização? Parece muito óbvio,
mas uma coisa extremamente importante na empresa acaba não sendo notada, não sendo vista por uma série de outras demandas que estão circulando e muitas vezes até cumulativas na organização. Tá? E eu fico pensando o porquê, né? Eu tenho alguns questionamentos. Por mais que a gente divulgue, por mais que outras fontes também divulguem sobre OKR, gestão de resultados-chave, questionamentos me incomodavam muito sobre a adoção da gestão de resultados-chave. Por exemplo, por que só algumas das empresas grandes é que fazem gestão de resultado-chave e usam OKR? Por que nas menores, menos ainda a gente encontra, né, a usabilidade do OKR? E como nós podemos implementar nas empresas sem sobrecarregar os líderes e times? É muito sobre isso que nós falaremos nessa apresentação, nessa aula. E agora eu vou me apresentar para você com um pouco mais de detalhes. Eu sou Alex Borges, CEO da Key Results. Estou aí com 52 anos, agora em 2025. A Key Results foi fundada em 2021. Eu tenho uma trajetória desde 98 na área de treinamento, desenvolvimento corporativo, já tive outras empresas também. Em 2021, nós percebemos a necessidade de abrir essa empresa, principalmente para trabalhar com OKR, gestão de objetivos e resultado-chave. Minhas formações acadêmicas, voltado para recursos humanos, tenho pós em pedagogia empresarial e educação corporativa, tenho um MBA em gestão de estratégia empresarial, tenho várias formações específicas como coach, análise comportamental, cultura organizacional, design de vendas e marketing, orientação vocacional, design instrucional. Tenho dezenas de certificações internacionais e dou destaque aqui para o OKR Certified Trainer. E tenho o mais importante, que é uma vivência empresarial muito bacana, por já ter passado em vários papéis, né? Desde lá de estudante, aí na minha vida profissional, funcionário apenas durante 3 anos, eu percebi logo que eu não tinha vocação para ser funcionário. Na maioria das empresas que eu trabalhei, mesmo ainda jovem, eu já queria fazer gestão, já queria melhorar, e aí por não ter, você não ter, por questões hierárquicas, né, você não tem autonomia, acabava não podendo fazer as coisas, mas eu sempre já tive visão de dono desde os meus primeiros empregos. Me tornei logo empreendedor, e assim eu segui durante 2 anos, e logo consegui contratar pessoas, e fui empresário empregador durante 20 anos, onde tive muita experiência entre criação de cargos, desenvolver essas pessoas, promover, demitir quando necessário, até porque não tinha sócio, e eu acabava tendo que fazer essa parte também. Aprendi muito sobre essa parte de gestão de pessoas, o que fazer, o que não fazer, e na atualidade eu trabalho ajudando outras empresas, né? Atuo como trainer, consultor e mentor corporativo de grandes empresas. Vou citar para você algumas que nós trabalhamos aqui. Seria novamente speaker no evento da GUP, o HR for Results, o grande evento de RH que acontece em São Paulo. No último workshop que eu realizei, no último evento, fiquei muito feliz porque deu overbook, deu problema, mais pessoas queriam entrar, não tinha lugar. Tanto que esse ano o meu workshop vai ser o único que vai acontecer durante os 2 dias do evento. Então você que vai participar do HR for Results, já sabe que eu estarei presente nos dias 2 e 3 de julho, né, no Transamérica. E se você ainda não está inscrito, acho bacana você entrar no site da GUP, do HR for Results, conhecer esse evento, que tenho certeza que vai ser transformador para você. Já deixo aqui o meu código, né, o QR Code do LinkedIn, para a gente se conectar, para a gente conversar mais a respeito sobre gestão de metas e resultados com OKR, liderança, soft skills, inteligência artificial. Já dá um pausa no vídeo, já me conecta e bora continuar aqui. Bom, durante essa minha trajetória como empregador, empresário empregador, nós tivemos uma empresa no interior de São Paulo. Eu sou paulistano, mas morei durante muito tempo no interior, em Ribeirão Preto. E lá, quando jovem,
montei uma empresa chamada Center Curso, um centro de treinamento de tecnologia avançada. Diferente de escolas franquias, né, que trabalham com cursos básicos, eu já quis levar para Ribeirão Preto que não existia lá. Eu sempre gosto de trabalhar com produtos e serviços que não estão oferecendo, que são importantes, que existe demanda, mas que ninguém pensou. Porque fazer mais do mesmo não faz muito parte do meu estilo. Eu gosto de levar benefícios que outras empresas não estão fazendo ainda. Então, nós criamos em Ribeirão Preto uma escola presencial, né, obviamente na época, que oferecia cursos de certificação internacional como Microsoft, cursos de formação de Linux, tinha vários outros cursos também, Java, PHP, .NET, lógica de programação, Excel, e vários cursos. Mas o foco eram cursos avançados de tecnologia, infraestrutura de rede, desenvolvimento, segurança, e o nosso público era os estudantes de tecnologia da informação ou profissionais das usinas, indústrias, profissionais de tecnologia, das empresas também de tecnologia da região. Foi um sucesso de 98 até 2017. Não dá para ver muito aqui, mas tem o logo da Microsoft aqui, tem o logo da Prometri, que nós éramos um centro de certificação de exames. Nós aplicávamos exames da Novell, Microsoft, IBM, Compaq na época, Sun na época, Oracle, Cisco, Adobe, uma série de outras, né? E essa empresa, ela atraía pessoas no raio de 200 quilômetros. Era o sonho das pessoas de tecnologia fazer curso na nossa empresa. Nós, durante toda a existência dela física, nós nunca tivemos uma reclamação, um processo, reclame aqui, processo, pedido de reembolso, nada. Uma empresa, assim, realmente fantástica. Nós fazíamos várias ações em faculdades, eventos, nós tínhamos uma Mitsubishi Eclipse aqui, ó, que aos sábados a gente sai pela cidade e tal. Isso funcionou muito bem de 98 até 2017. O que aconteceu? O crescimento dos cursos online. Né? E aí as pessoas poderiam comprar cursos de qualquer lugar, online, com custo mais barato. E isso impactou muito para a gente, porque é uma empresa que tinha uma característica de ser presencial. As pessoas gostavam de ir até lá para fazer o curso presencial. E adaptar uma empresa para outro estilo é bastante difícil, até porque a gente começou a concorrer com empresas muito grandes. Quem tentava ir lá presencial competir com a gente não conseguia. A gente conseguia abafar logo, as empresas voltavam para sua cidade de origem e a gente comandou durante todo esse tempo aí no presencial. E aí, hoje essa empresa existe ainda, nós temos um portal onde os cursos obviamente são online, através de aulas em vídeos, online para turmas fechadas para a empresa, e às vezes alguns presenciais também dentro das empresas. E aí, passado essa época, eu fui estudar, fiz certificações, fiz parcerias, e em 2020 aconteceu um fato bem legal na minha vida, que foi quando eu me tornei trainer de OKR. Nós começamos a representar uma empresa americana que é a CertProf para certificações de nível mais básico no Brasil, certificações mais populares, que tem preços bem legais, né? Isso você encontra no nosso site lá da centercursos.com.br. E o que acontece? Disparadamente, de todas essas certificações, Scrum, Kanban, Design Thinking, Innovation Management, Design Sprint, e várias outras certificações, OKR disparadamente é a que teve sempre maior volume. E aí eu me interessei muito por isso. E aí comecei a estudar mais sobre o OKR, me certifiquei, me tornei instrutor. E aí, logo em seguida, veio a pandemia, e aí eu comecei a dar muito curso online de OKR e vinham grandes empresas. Eu não tinha até então experiência de implementação, eu não tinha conhecimento do que acontecia nos bastidores das empresas, mas eu ganhei um repertório muito grande, porque essas empresas que vieram para os cursos, todas elas grandes, elas traziam as dores, as dificuldades, e eu fui aprendendo bastante com isso. E essas empresas faziam os treinamentos, as certificações, mas aí começavam a me procurar posteriormente. Alex, você, além do treinamento, você não faz workshop presencial? Você não faz implementação, você não dá consultoria, mentoria, você não ajuda a gente a escolher software. E tudo isso eu comecei a fazer
praticamente aí durante o período da pandemia, somente remoto. E aí, quando passou-se a pandemia, eu comecei a trabalhar mais presencialmente dentro das organizações e foi aí que eu fui ganhando muita bagagem, que eu fui aprendendo muito sobre isso, não somente sobre o método, mas sobre as dificuldades que as pessoas têm, né, os times. E aí a gente abriu em 2021 a Key Results, uma empresa que trabalha focado com mais ênfase em cultura de resultado-chave com OKR, e trabalhamos também com inteligência artificial corporativa, otimização comportamental e emocional, né, as soft skills, e liderança centrada no desenvolvimento de pessoas e times. Por que nós temos esses outros produtos? Porque estão interligados. Não adianta só ter conhecimento do método OKR. Um profissional que vai trabalhar na sua empresa, ele precisa ter um conhecimento muito mais amplo. A inteligência artificial corporativa, ele precisa entender como que a IA pode ajudar a sua empresa a criar melhores objetivos e key results. Otimização comportamental e emocional. Durante a execução, durante os ciclos de OKR, a gente vai percebendo as dificuldades individuais de cada pessoa, cada membro do seu time, baseado nos perfis comportamentais. E essa pessoa que está liderando esse projeto precisa entender isso. Como é que eu posso ajudar individualmente, de uma forma que vai remediar para um determinado membro, diferente, né, de um outro membro que tem uma outra dificuldade? E a liderança, que a gente sabe que é um dos grandes gaps das empresas do Brasil, nós não poderíamos deixar de ter treinamento e desenvolvimento também de líderes. Nós estamos localizados em São Paulo, no grande centro financeiro na Berrini, e nós temos um ponto estratégico também em Brasília para reuniões, cursos, workshops, porque nós atendemos muitos órgãos também do governo. E vamos até aproveitar agora e falar um pouco sobre quais algumas empresas que nos contratam. O interessante é que a dimensão das companhias e a variedade dos setores nas quais eu tenho atendido tem ampliado muito o meu conhecimento e a capacidade de criar produtos e serviços que resolvem problemas difíceis. Então, conosco, você capacita os seus times com quem tem experiências e implementações complexas, treina e certifica profissionais de grandes empresas como entre governo, né? Senado Federal, Tribunal de Contas, o SEPRO, ANAC, a Secretaria da Fazenda, TST, TRE, empresas de tecnologia e comunicação, ICTS, Greenent, Telefônica, empresas de logística, Correios, indústria, Atlas Copco, Suzano, Festo, CBC, YPF, da Argentina. Da área financeira, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Saúde, Unimed. Temos muitos outros clientes, tá? Pessoas que fazem cursos com a gente, workshops, mas aleatoriamente. Eu trouxe aqui para vocês somente algumas dessas empresas que nós fizemos um trabalho mais presente, tá? E algumas delas, inclusive, nós fazemos o trabalho de coordenação dos resultados-chave, ok? E temos também na área de educação, né, finalizando aqui, o SENAC, que nós fizemos workshop presencial para eles, inclusive foi muito bacana, foi muito legal, principalmente por ser uma empresa também de educação. Então, olha só que bacana, né? Essa experiência que vem agregando a minha carreira, porque a gente já conseguiu detectar que algumas dificuldades são padrões para todos os times, mas existem dificuldades e desafios específicos de governo, empresas de tecnologia, comunicação, logística, indústria, finanças, saúde, educação. Por quê? Cada uma delas tem as suas características particulares. Então, desafios e dificuldades diferentes. Isso vai fazendo com que a gente ganhe repertório e consiga cada vez mais ajudar empresas de todos os tipos. Aqui temos algumas imagens de alguns workshops, né, realizados presencialmente em empresas. OKR, Objectives and Key Results.
objetivos e resultados-chave. Nós dizemos que, nesse mundo digital e novo normal, as empresas que quiserem ser bem-sucedidas no mundo digital e se adaptarem ao novo normal, precisam de um modelo de gestão onde todos seguem na mesma direção. Parece muito óbvio, mas quando a gente faz diagnóstico nas organizações, a gente encontra uma lacuna gigante entre o que a alta gestão tem de expectativa e o que os times realmente estão fazendo. Com prioridades claras. Também parece óbvio, mas nos diagnósticos a gente detecta que tudo é urgente, tudo tem que ser feito, não existe foco, não existe prioridade. Em ritmo constante, aqui também é um defeito grave que nós encontramos particularmente em empresas, principalmente América Latina, a gente percebe muito isso, né? A falta de ritmo constante. Se implementa vários métodos, vários frameworks, começa bem e tal, e vai caindo o ritmo, de repente cai no desuso. E geralmente isso acontece principalmente por não ter um responsável cuidando desse projeto. Precisamos também de um modelo de gestão onde todos sabem quais os objetivos e resultados-chave, os níveis estratégicos, táticos e o pessoal de operação que faz parte ali do time tático estão trabalhando. Rumo ao quê? Aos objetivos da organização e de seus times. Com o OKR, quando bem implementado, isso é possível. E é exatamente por isso que a adoção dele vem crescendo cada vez mais no mundo todo, né? A sua aderência está ganhando cada vez mais espaço como um método de gestão de objetivos e resultados-chave, com o objetivo de gerar maior valor possível para a empresa e para seus clientes. E é por isso que as pessoas estão em busca de informações, conhecimentos, certificações, empresas buscando consultores e implementadores. E aí a gente pensa o seguinte, poxa, mas a gente está falando de obter melhores resultados só de faturamento, receita e lucro? E a resposta é não. Porém, qualquer resultado que aumente algo positivo, diminua algo negativo, melhore algo mal visto, reduza algo indesejado, indiretamente impacta de forma favorável ao financeiro da organização. Concorda comigo? E alguns resultados desejados mais comuns são aumentar a receita e vendas, reduzir a taxa de desistências, reduzir taxa de churn ou cancelamentos, aumentar a taxa de conversão, aumentar a produtividade, melhorar o atendimento ao cliente, melhorar a experiência do cliente, melhorar e aumentar o NPS, reduzir custos, despesas, desperdício, reduzir tempo de produção, espera, processo de venda, contratação, aumentar o engajamento dos funcionários, reduzir turnover, faltas, afastamentos, melhorar a saúde mental e financeira dos funcionários, aumentar a margem de lucro, ticket médio, enfim, uma série de resultados nós podemos melhorar utilizando o OKR. Então, não estamos falando só de melhores resultados diretamente sobre faturamento, receita e lucro. E, além de melhorar esses resultados, o OKR, quando bem implementado, ele traz várias benfeitorias para a organização também, principalmente na parte de cultura. Ele ajuda a resolver um dos maiores problemas de toda a organização. Quer dizer, a causa raiz de praticamente todos os problemas, que é qual? A comunicação. Melhor engajamento, melhor uma série de coisas que a gente vai estar vendo aqui. Mas a comunicação é uma das coisas que vai melhorar muito na sua empresa quando você tem um método OKR funcionando bem. E tem outros resultados específicos aí relacionados a cada setor. Então o OKR, ele preenche uma lacuna gigante que existe entre a execução, a alta gestão dos times, dos times táticos. Então a gente tem ali, a alta gestão ela faz
cria a sua missão e a sua visão. E dessa missão e dessa visão, ela cria os OKRs estratégicos, que são os OKRs desejados para a organização. No OKR, a gente coloca o ciclo anual, então esses objetivos da organização continuam durante o ano. Tá? Então, isso aqui a gente está falando da estratégia. Isso aqui, não só com o OKR, mas com métodos antecedentes também era assim, com BSC, com outros métodos. A diferença vem agora, né? Com o OKR, com esses objetivos estratégicos determinados, nós comunicamos os líderes dos times. Os líderes dos times comunicam os seus membros de time e eles criam os seus OKRs táticos. Então, os OKRs táticos, nós vamos criar ciclos trimestrais. Então, a cada 3 meses nós fazemos o fechamento. Não que a cada trimestre nós tenhamos que criar novos OKRs para os times. Alguns OKRs dos times podem ser também determinados ao longo do ano. A gente vai medindo a cada trimestre e mudando somente a ambição, quer dizer, o que a gente conquistou até agora e quanto a gente quer conquistar para o próximo trimestre. Tá? E os times começam a fazer as suas execuções, né, suas iniciativas, tarefas, projetos. Então o OKR, perceba que ele preenche essa lacuna, né, esse gap que existe entre a estratégia, que é a alta gestão da empresa, e a execução, que são os times. Isso é maravilhoso, isso funciona muito bem quando ele está bem implementado e a sua empresa merece e precisa ter esse método funcionando aí na sua organização. Bom, quem usa o OKR tem milhares, né, de empresas no mundo todo. A gente tem alguns exemplos aqui, né, de algumas empresas que a gente tem certeza, até porque a maioria delas a gente presta serviço, mas existem milhões de empresas no mundo todo. Uma coisa super importante é a gente aprender a definir, separar na mente o que é objetivo, o que são resultados-chave e o que são iniciativas. Falei isso no início ali da aula. Só que é difícil, bastante difícil. Então vamos lá, o que é objetivo? O objetivo, ele é uma descrição de uma meta ao ser alcançada num futuro próximo. O objetivo, ele define uma direção clara e fornece motivação. Então, a frase que combina bem com o objetivo é: para onde eu quero ir? Antes de já criar uma série de atividades, sair já, fazer um monte de coisa, nós precisamos determinar resultados-chave. E o que é resultado-chave? É uma métrica com valor inicial, valor-alvo, que mede o meu progresso em direção ao meu objetivo. A frase que combina com ele é: como eu sei se eu estou chegando lá? Qual a diferença disso? Em vez de eu traçar o objetivo e já saio correndo a fazer um monte de coisa, não. Quais são os resultados-chave que eu preciso para conseguir o meu objetivo? E aí, abaixo de cada resultado-chave, aí sim, nós vamos criar todas as iniciativas, tarefas e projetos. Né? Então, uma iniciativa é o quê? Uma descrição de todo o trabalho que nós vamos fazer para influenciar esse resultado-chave. Então, se o resultado-chave é o seu destino, e o resultado-chave mostra a distância a percorrer, a iniciativa descreve tudo que a gente tem que fazer para chegar lá. Então, a frase que combina com as iniciativas é: o que eu tenho que fazer, o que eu vou fazer para chegar lá. E tem uma diferença absurda. O que o OKR corrige? O que é natural da gente fazer hoje, né? Pensa num objetivo e já sai criando uma lista de atividades, tarefas, projetos entregáveis. E muitas vezes a gente percebe que nós fizemos um monte de coisa, um monte de entregável, que não está gerando valor realmente para aquele nosso objetivo. É um trabalho que demora, tá? Porque a gente está mudando a mentalidade das pessoas em relação a isso, a objetivos e execução. Tem no meio disso agora o que é os resultados-chave. Então é um trabalho que demora um certo tempo, precisa ter acompanhamento, precisa ter trabalho ativo, especialista, para fazer com que as pessoas começam a entender realmente o que são resultados-chave. Depois que a gente passa essa barreira técnica, os resultados objetivos são maravilhosos. Vamos agora falar sobre os benefícios do método OKR. Primeiro eu vou fazer você se apaixonar por ele
e depois eu vou dizer o que tem que ser feito para que ele funcione bem. Vamos lá. Bom, quando o OKR é bem implementado na empresa, a gente consegue o tão sonhado alinhamento estratégico. Por quê? O OKR ajuda gerentes e funcionários a alinhar o trabalho que realizam, garantindo que todos na organização estejam seguindo na mesma direção. Nós temos a execução focada, isso aqui é maravilhoso. O OKR ajuda a gente a focar só no que é mais importante dentro daquele período, priorizando apenas o trabalho que tem maior impacto nos negócios. E ele também traz o tão sonhado engajamento do time, que é muito pouco, cada vez menos, na maioria das empresas em todo o mundo. A forma como que o OKR funciona promove a interdependência de pessoas de times diferentes participando de OKR de uma outra área. Isso é muito legal. Trabalhar como squads, com times times multidisciplinares, digamos assim. Então, as pessoas alcançam resultados notáveis quando estão envolvidas com um propósito. Por quê? O OKR ajuda a se comunicar e executar a estratégia de maneira que todos entendam. Sabe por quê? Porque os OKRs táticos não são determinados pela organização, são criados por eles. Quando eu faço parte, quando eu estou co-criando junto, eu tenho um senso de pertencimento muito maior e eu tenho um senso de responsabilidade muito maior para fazer com que aquilo aconteça. O que a gente pode esperar quando uma empresa implementa o OKR? Né? A Rádio Peão começa a dizer, cara, essa empresa é muito legal para trabalhar, aqui eu tenho autonomia, aqui eu tenho participação real no que vai ser realizado dentro da minha equipe, eu tenho voz, a minha voz aqui realmente é escutada, respeitada. Isso promove engajamento. A empresa passa a ter um caminho claro para o sucesso, porque nós temos claridade do que nós queremos, nós temos transparência do que nós estamos fazendo e nós temos foco. Nós priorizamos realmente o que é mais importante. E consistentemente aumenta a possibilidade de alcançar os objetivos, porque nós temos alinhamento. Nós temos uma estrutura que é o OKR funcionando por trás disso. E nós somos uma empresa data-driven, orientada a dados. Uma coisa extremamente importante e valiosa que acontece quando a gente usa o OKR, depois de alguns ciclos, principalmente objetivos que ficam muito distantes do que a gente desejava, a gente vai aprender com isso. O que aconteceu? Olha, a equipe se esforçou, a gente tem aqui documentado, mas esses objetivos estão muito fora da nossa realidade. A gente vai ter que descobrir o que está faltando aqui. São recursos? São pessoas? São processos que não estão ajudando? E aí a gente consegue refletir e tomar decisão. Se nós vamos baixar o nível daquele objetivo e trabalhar com os recursos que nós temos, ou se nós vamos manter aquele objetivo e vamos fazer os investimentos necessários. A gente não fica mais naquela, não sei o que aconteceu, nós achávamos que seria possível, talvez no próximo ciclo, não sei o que falta. Com o OKR você vai saber. Isso é muito bacana, isso traz previsibilidade de sucesso ou de fracasso. E aí dá tempo da gente corrigir isso em curso. Isso é maravilhoso, gente. Bom, o OKR não é nada novo, tá? Existe aí desde 1970 e pouco. Ele começou com o Andy Grove, CEO da Intel, e ele foi comunicado para o mundo através do John Doerr. A cronologia do OKR, na verdade, se a gente for fazer isso tudo, a gente tem desde 54, Peter Drucker, quando criou o MBO, né, o Management by Objectives, que foi adaptado pelo Andy Grove quando CEO da Intel, e ele rebatizou como iMBO, quer dizer, o MBO da Intel. Isso ficou ali dentro, né, não vazou para outras organizações, ele queria que ficasse só ali. Só que, inclusive eu trouxe aqui no material, olha, no PDF que vocês vão baixar, tem um link aqui para o vídeo do YouTube que você pode assistir o Andy Grove em 1978 dando aula de OKR, né? Aqui ele está falando, olha, queremos dominar o negócio de componentes de microcomputadores de médio porte. Este é o objetivo onde vamos obter resultado-chave. Para esse trimestre, ganhar 10 novos designs do 80-85,
que era o processador, né, que eles queriam que tivesse maior sucesso na época. Então, muito legal a gente saber a origem das coisas, né? Bom, e aí, durante esse tempo, o John Doerr, executivo, investidor de várias empresas do Vale do Silício na época, trabalhou, né, fez parte ali da Intel e ele aprendeu. E ele começou a levar isso para as outras empresas que ele tinha participação também. E ele conseguiu, sugeriu e conseguiu implementar isso no Google. Em 1999, o Google não tinha nada sobre isso, era uma empresa pequena ainda, com 40 funcionários, que para quem não tem, qual o problema de testar? E deu muito certo, né? E o Google é conhecido como a madrinha do OKR no mundo todo, mas na verdade ele surgiu dentro da Intel. Sobre a popularização do OKR, uma frase do Larry Page, co-founder, né, e CEO do Google, trouxe muito impacto, né? Os OKRs nos ajudaram a crescer 10 vezes, muitas vezes. Então, essa frase promoveu bastante impacto. Outros fatores também que popularizou o uso do OKR no mundo. Aqui nós temos em 2012 um vídeo publicado no Google, Rick Clow, do Google Ventures, falando sobre como que eles usam os OKRs dentro do Google. Inclusive no seu material também, no PDF, você pode clicar e assistir esse vídeo. Então, fatores que propiciaram a popularização do OKR no mundo. Declaração, né, do Larry Page, do Google, o vídeo do Rick Clow em 2012, mas o que realmente fez com que o OKR tivesse uma grande dimensão foi o livro Avalie o que Importa, do John Doerr, em 2019. Inclusive, aqui já tem problema. A gente, de tradução, né, o livro original fala Measure What Matters, que é muito mais sobre como medir, e a tradução ficou como avaliar. Isso aqui, na minha opinião, em português, trouxe uma dificuldade maior para as empresas. Infelizmente, muito do que é falado sobre o OKR na internet tem muita coisa errada. Né? O OKR é fácil, é simples, é tranquilo, não tem nada de fácil, não tem nada de simples de fazer a implementação. Ele é fácil de entender como funciona, mas bastante difícil, tanto é que a maioria das implementações falham por vários motivos, a gente vai falar aqui sobre isso. Tá? Inclusive, esse livro é o mais popular, e ele mesmo, na atualidade, um dos piores livros de exemplos de OKR, principalmente dos Key Results. Ele é bastante criticado por isso, né? Mas para a época, tudo bem. É um livro que ele serve bastante para conhecer a história, né? Ele fala sobre como Bono Vox usa OKR na instituição dele, Bill Gates nas instituições, enfim. Mas existem vários outros livros muito melhores. Tá gostando do OKR, né? E para que você tenha mais confiança ainda no método OKR, no poder do OKR nível mundial, eu trouxe vários insights e várias opiniões sobre o que as maiores empresas de consultoria do mundo falam sobre OKR. Então vamos lá. Isso aqui foi uma pesquisa que eu fiz no Google recentemente, olha, 26 de abril de 2025. Você pode copiar aqui, ó, eu perguntei o que as maiores empresas de consultoria do mundo falam sobre OKR. E a resposta foi: as maiores empresas de consultoria do mundo vê o OKR como uma metodologia essencial para a gestão de metas e alinhamento estratégico, promovendo foco em resultados, transparência, engajamento de colaboradores. A metodologia ajuda a definir prioridades, organizar processos, medir progressos, fornecer feedback contínuo, contribuindo para a melhoria contínua do alcance dos objetivos da organização, e dá vários outros insights aqui também. Mas, quais são as Big Four, né? Quais são as maiores empresas de consultoria do mundo? Então, nós temos a Deloitte, a PwC, a EY e a KPMG. E vamos ver o que cada uma delas fala sobre o OKR. O que a Deloitte fala sobre o OKR? A Deloitte apoia e promove a utilização do OKR como uma metodologia eficaz para definir e alcançar metas empresariais. Ela destaca que o uso de metas claras e compartilhadas, como as que o OKR promove, tem grande impacto no alinhamento, clareza e satisfação dos funcionários. A Deloitte também ressalta que o OKR contribui para o aumento do desempenho e engajamento dos colaboradores, e vários outros insights também.
PwC. O que a PwC fala sobre o OKR? Praticamente todas elas a mesma coisa, né? Como uma metodologia de gestão de desempenho que pode impulsionar o crescimento organizacional. A metodologia é vista como uma forma de alinhar os esforços das equipes e medir o progresso em direção a objetivos ambiciosos e vários outros insights. EY fala sobre, ela reconhece o OKR como uma metodologia eficaz para definir e acompanhar metas, alinhando a estratégia da empresa com execução, né? Eles utilizam essa metodologia em seus próprios projetos, ajudando clientes a implementá-los e aprimorá-los. E ainda enfatiza que, quando bem aplicado, pode trazer maior clareza, foco e engajamento em torno das metas, além de facilitar o acompanhamento dos resultados e adaptação das estratégias, vários outros insights. KPMG. O que a KPMG fala sobre o OKR? Ela destaca que o OKR, como uma ferramenta, eu particularmente não gosto de definir o OKR como ferramenta. A ferramenta com OKR são planilhas de Excel de OKR, softwares especializados para execução, para fazer a gestão contínua, mas eu prefiro definir o OKR como framework, como método. Tá? Mas aqui a KPMG define como ferramenta, tudo bem. Essencial para a gestão da estratégia de execução de projetos, promovendo o alinhamento e o foco através dos objetivos e resultados-chave mensuráveis. A KPMG também enfatiza que a gestão de iniciativas, quando combinado com o OKR, permite uma agilidade e conexão entre objetivos estratégicos e táticos e vários outros insights. E outras recomendações também. O que a Gallup fala sobre o OKR? A Gallup é uma empresa de pesquisa e consultoria, tem uma posição clara sobre o OKR para o engajamento e desempenho dos funcionários. Eles argumentam que a falta de clareza e direcionamento nas metas pode levar ao desengajamento, consequentemente, a menor produtividade. A Gallup aponta que o uso dos OKRs, especialmente quando visíveis para todos os membros da equipe, podem aumentar significativamente o engajamento, com alguns estudos indicando aumentos, né? Aqui no caso ele cita de 50%, enfim, e vários outros insights. McKinsey. O que a McKinsey fala sobre o OKR? A McKinsey destaca a importância dos OKRs como uma ferramenta essencial para alinhar metas, aumentar o engajamento e impulsionar o desempenho das empresas. Eles reforçam que o alinhamento dos OKRs com objetivos de negócio é fundamental para que os funcionários compreendam o valor de seu trabalho e se sintam motivados a contribuir para o sucesso da organização e vários outros pontos. Ou seja, não é o Alex Borges dizendo que o OKR é bom. São várias empresas utilizando no mundo todo, todas as empresas, as melhores e maiores consultorias de empresas do mundo falando a mesma coisa. Isso eu trouxe para dar mais credibilidade ao método e para que você reflita agora, por que não estamos utilizando isso na nossa empresa? Mas isso acaba hoje, hein? Porque a partir dessa aula, a partir desse entendimento, eu tenho certeza que você vai nos procurar para que nós que é para que a gente treine os seus funcionários, a gente vai fazer a implementação, fazer a gestão contínua e vocês vão ter excelentes resultados-chave e melhora significativa nos objetivos da organização. Vamos agora ver alguns exemplos de OKRs táticos, porém, primeiro num cenário ideal. Então a gente tem exemplos aqui de OKR de vendas. Ser a empresa que mais cresce em determinado segmento, resultado-chave. Ampliar vendas de 250 para 340 mil, aumentar o ticket médio de 450 para 600, aumentar o upselling mensal de 8.500 para 12.000. Perceba que nenhum deles, eu estou falando fazer ligações de venda, criar um site, fazer uma pesquisa, implementar uma ferramenta de chatbot. Isso tudo é iniciativa, tarefa e projeto que vai ajudar nesses meus resultados-chave. Perceba que nós temos aqui também em comum, todos eles nós temos verbo de ação, nós temos uma métrica KPI e nós temos valor de par, quer dizer, valor inicial, valor desejado. Essa é a regra para escrever
tecnicamente bons resultados-chave. Nós temos aqui exemplo de marketing, de finanças, de RH, e eu queria dar ênfase nesse aqui de finanças. Olha só que bacana. Objetivo: garantir sustentabilidade financeira para a empresa. Porém, os Key Results criado pela área de finanças, olha só, aumentar o faturamento de 850 mil para 950. A área de finanças consegue aumentar o faturamento sozinha? Não. Eles vão chamar quem? Pessoas lá de vendas para fazer parte desse Key Result. Reduzir custos operacionais da área X de 85 mil para 65 mil. Vamos supor que essa área X fosse marketing, eles iam chamar alguém de marketing para participar junto desse OKR, desse Key Result. Reduzir custo de contratação da área X em 10%. Custo de contratação, provavelmente eles vão chamar o pessoal de RH para ajudar. Olha só que bacana, o OKR foi criado na área de finanças que promove a interdependência de pessoas de vários outros setores. Esses OKRs estão bem escritos, bem definidos, mas não é esse cenário que a gente encontra nas empresas quando a gente vai fazer diagnóstico. O que nós encontramos é esse tipo de OKR. Olha só. Vou pegar um objetivo aqui. Ser equipe líder em vendas na nossa empresa. E a gente encontra key results do tipo fazer 50 ligações de vendas. Isso não é resultado-chave. Parece óbvio, né? Se é coisa que eu faço, não é resultado-chave. Então, se é algo que eu faço, é uma métrica de esforço, é uma tarefa, não é key result, não é um resultado-chave. O resultado-chave aqui, no caso, seria qual quantidade de vendas baseado nessas 50 ligações. Outro bastante comum, alcançar a marca de 10 mil curtidas no Face, Instagram, TikTok, enfim. A gente chama isso de uma métrica de vaidade, porque ela não impacta diretamente para o objetivo da organização. O que seria o resultado-chave? Legal, 10 mil curtidas, mas dessas 10 mil curtidas, quantas inscrições nós tivemos para o nosso evento? Quantos pedidos de demonstração do nosso produto? Isso sim é resultado-chave. Outra, aumentar a qualidade do produto X. Veja, eu não consigo mensurar isso. Então é muito comum a gente encontrar KRs mal escrito, não é por uma vontade das pessoas, é falta de conhecimento. Então precisa ter, além do treinamento, precisa ter coordenador que vai, juntamente com cada área, com seus membros, líderes, criarem, fazer a boa escrita, lapidar, refinar esses key results. Inclusive, na atualidade, nós criamos agentes de IA que nos ajudam a fazer esse refinamento do KR, né? Então ele vai olhar se o KR tem verbo de ação, métrica KPI, valor de para, se ele passa na reguinha ali das 5 fases de uma regra SMART, se ele é de outcome ou se ele é de output, quer dizer, se ele é de resultado ou se ele é de entregável. Isso a IA faz para a gente, depois, obviamente, precisa da devolutiva do especialista para a gente elaborar melhor a escrita daquele KR, né? Então é extremamente importante a gente aprender o que é o KR de output entregável e o que é o KR de outcome resultados. Tá? Bom, os KRs que a gente considera de outputs são coisas que nós fazemos, são entregáveis, atividade, tarefa, iniciativa, projeto. São importantes? Sim. A gente espera que traga sucesso, mas não é garantido. Pode ser que nós criamos um monte de entregáveis que não gera valor. Então, não são considerados key results. Nós precisamos criar key results de outcome, de resultado, né? São os resultados que nós esperamos ao fazer tudo o que a gente acha que tem que ser feito. Resultados que a gente consiga mensurar ao longo do tempo, definidos como sucesso da meta. Quer dizer, a gente olha para aqueles key results e a gente fala, olha, se eles forem concretizados, esse objetivo foi alcançado. Né? Ele mostra o sucesso em voz alta e clara. Ao ler aquele KR, ou os KRs daquele objetivo, já consegue ter a percepção, a previsibilidade que aquele objetivo
vai ser concretizado. Então, este sim é o tipo de Key Results que nós queremos. Mas a gente sabe que é muito difícil. E olha, nas empresas onde as pessoas não sabem claramente a diferença entre resultados-chave entregáveis, com certeza estão sendo gastos recursos, tempo e dinheiro em esforços que não geram valor para o negócio. O que eu quero dizer com isso? Nesse exato momento agora, em todas as empresas do mundo, em equalizações diferentes, estão sendo gastos tempo, dinheiro e recursos em atividades, projetos, iniciativas que na verdade nem deveriam estar sendo feitas ou que não vão entregar valor perceptível para a organização. E isso é muito grave. Não deixe que isso aconteça na sua empresa. E como nós da Key Results ajudamos as organizações? Primeiro, na parte de treinamento. Então, nós temos o curso OKR mais Soft Skills mais Inteligência Artificial, que você encontra gravado na nossa plataforma EAD. Temos online ao vivo, turmas abertas. Temos turmas presenciais, turmas abertas em São Paulo, Brasília. Turmas fechadas dentro das empresas, que acontece com mais frequência. Temos a certificação OKR Master, já certificamos centenas de pessoas. Temos o workshop OKR Start, que é uma das coisas que eu gosto de fazer muito. Workshop colaborativo, presencial dentro das organizações, onde a gente reúne todos os times, baseado em objetivos estratégicos. Eles criam seus OKRs, a gente faz refinamento dos OKRs, e ao final a gente sai com rascunhos, né, de OKRs a serem refinados posteriormente. Mas muito bacana. E nós temos um treinamento para quem quer se tornar facilitador, né, do método OKR. E aí, com treinamento, os times partem para a execução. Como é que funciona isso? A organização, quer dizer, a alta gestão, define quais são os OKRs do ano. Os times se reúnem, vão definir quais são os seus OKRs do primeiro Q1, do primeiro trimestre, vão começando a fazer as execuções. Semanalmente, a gente vai fazendo os check-ins de atualização de status, quer dizer, quanto a gente melhorou daquele key result da semana anterior até então. Pode ser feito quinzenal, mas a gente indica que seja semanal. E os times vão fazendo execução até o fechamento do trimestre. A gente faz o encerramento no final do trimestre, faz uma cerimônia, avalia quais os OKRs foram concretizados, quais objetivos foram concretizados parcialmente, podem ser colocados no ciclo seguinte. E a gente vai seguindo o Q2, Q3, Q4, e a gente fecha a cadência estratégica de um ano, e aí a gente já pode criar a cadência trimestral tática do ano seguinte. Lindo, maravilhoso, perfeito. Só que não funciona assim. Infelizmente, na maioria das organizações, não tem tido sucesso os times fazerem a implementação e a gestão contínua sozinhos. Por quê? Ele é simples de entender, mas é difícil de implementar. Então, existe uma diferença muito grande. Muitas empresas decidem implementar o OKR e capacitam pessoas internas para fazer a implementação. Vamos lá. Treinamento faz parte do processo? Faz. Mas só o treinamento não vai dar conhecimento, experiência e sabedoria para assumir uma implementação, né, para manter a gestão contínua. Eles vão saber como usar, mas alguém precisa estar coordenando, né? E aqui está o do principal motivo pelo qual os OKRs não têm funcionado na maioria das organizações. É uma economia muito ruim, uma economia burra, desculpa, né? Porque ler sobre ou fazer curso geralmente não é suficiente para que uma equipe esteja preparada para implementar o OKR de maneira adequada na sua empresa. Por isso que eu não gosto de definir o OKR como uma ferramenta. É diferente de fazer o curso de uma ferramenta, aprender o Excel, aprender o Power BI, aprender a usar e criar agente de IA. É diferente, é você e a ferramenta, tá? Agora, a gente está falando de algo que vai envolver muitas pessoas, vai mudar a maneira como as pessoas pensam sobre objetivos e fazem execução. E gestão de mudanças é algo demorado, complicado e precisa ter expert fazendo esse trabalho, tá? Então, sem a ajuda de um profissional especialista, realmente vai ser uma implementação dificultosa. Eu não conheço nenhuma que funciona bem sem a ajuda de consultor.
É muita empresa falando que usa OKR, maravilhoso, mas a hora que a gente vê, não estão usando OKR, estão usando parte do framework, os KRs são muito mal escritos, os ciclos não são feitos nos prazos adequados, não conseguem fazer 4 quarters, né, no ano, por atrasos, enfim. Por quê? Tem a falta de experiência, tem as armadilhas comuns que as equipes caem. Vamos ver algumas delas, né? Bom, já dizia nosso amigo Peter Drucker, a cultura devora a estratégia no café da manhã. Então não é por maldade, não é porque as pessoas não querem fazer, não é má vontade. Primeiro, as pessoas estão atoladas de trabalho, né, dentro das suas atribuições, líderes e os membros de time. Aí vem mais uma coisa para eles terem que coordenar sem ter experiência. Vai dar ruim, tá? Tem a questão também de cultura organizacional, tem modelo de gestão que não cabe à usabilidade do OKR, uma série de fatores, né? Mas por isso a gente criou um projeto chamado Coordenador de Resultados-Chave para times corporativos com o método OKR. Você já deve ter percebido e já está concordando comigo que toda empresa precisa e agora até as pequenas podem ter. O uso da inteligência artificial me possibilitou criar esse projeto que antes eu não podia por questão de tempo, tá? Os agentes de IA que nós criamos reduzem uma boa parte do tempo que eu ficava refinando os key results com os times. Consegui reduzir isso quase que 80%. Por isso, hoje eu consigo assumir alguns novos contratos, mas também tem um limite, tá? Vou falar sobre isso. Então, o que é coordenador de resultado-chave? Tá? Ele vai ajudar os seus times com treinamento de OKR, a implementação, a escolha de software adequado, a criação dos OKRs táticos, vai ajudar nos check-ins, nos fechamentos trimestrais, né? Mentoria, pessoal, durante todo o processo. Isso vai fazer com que você tenha sucesso na implementação do OKR. Então, isso não é algo esporádico, é um contrato mensal que nós vamos atuar durante um ano na sua empresa. Depois de um ano, pode ser que vocês tenham já alguém internamente para tomar conta, ou como algumas empresas preferem, falar, não, nós queremos que vocês continuem fazendo a gestão. Como é que funciona isso? O coordenador de resultado-chave, contrato PJ, quer dizer, já vai ser bem mais econômico para você, para sua empresa. Nós temos aí tanto uma empresa pequena, média e grande, tá? E quem me acompanha, né, quem conhece aí o Alex Borges, sabe que nos últimos 5 anos eu tenho ajudado grandes empresas, né? A gente citou aqui durante a aula, na implementação, treinamento. E eu tenho uma meta agora, né? No começo da apresentação eu mostrei dados sobre as empresas fechando, dificuldade, e eu quero principalmente que as empresas menores passem a utilizar o OKR. Tá? Então, eu quero que toda empresa, não importe o seu tamanho, pode ter o seu coordenador de resultado-chave, assim como tem o seu contador, né? Bom, então a sua empresa poderá ter a partir de agora um especialista sênior atuando como coordenador de resultado-chave que utilizará o poder do OKR, inteligência artificial e soft skills para revolucionar a forma sobre como a sua equipe pensa e define objetivos e como trabalha de forma orientada a resultados. E aí a gente tem planos iniciais mais barato do que o salário mínimo. Olha só que bacana, né? E a gente vai falar sobre isso. Por que que toda empresa precisa ter um coordenador de resultado-chave? Então, sob a condução do coordenador de resultado-chave, a implementação dessa nova mentalidade de resultados será possível na sua empresa utilizando o consagrado método OKR, soft skills, inteligência artificial, contribuindo em produtividade e escala. E o melhor vem agora, sem sobrecarregar seus líderes e times com mais uma atividade que demanda experiência e tempo para que seja bem executada. Está entendendo qual é esse projeto? Então não é só treinar a sua equipe e vocês se viram, isso não tem funcionado.
Algumas empresas no passado que não quiseram contratar essa parte, quiseram só o treinamento, voltaram atrás e nos contrataram para fazer esse trabalho. E aí se torna até mais difícil. Sabe por quê? Porque voltaram a procurar a gente, pediu a nossa ajuda, depois que estava quase caindo para falência o método de organização. O pessoal já tinha desmotivado, aquela turminha que torce pelo jacaré, que a gente chama, né? Que torce para que determinadas coisas não dê certo, para não ter que fazer, não ter que aprender algo novo, continuar fazendo as coisas como estavam fazendo, porque é mais cômodo para eles, acaba ganhando aí espaço. E aí fica mais difícil o meu trabalho. Recuperar, né, a motivação, recuperar o entusiasmo, fica mais difícil. Então, começa certo. Né? Treinamento, implementação, a gestão contínua, que vocês vão ter sucesso na implementação do OKR. Tá? Quais são dores comuns mapeadas que a gente consegue mitigar, né, reduzir muito, quando a gente tem um coordenador de resultado-chave trabalhando junto com a sua equipe, com os seus líderes? Primeiro, desalinhamento estratégico. Equipes não compreendem os objetivos da organização, falta de clareza sobre o direcionamento estratégico, trabalham em direções divergentes. Definições incorretas de metas. A gente encontra metas irrealistas ou impraticáveis, resultado-chave confundido como atividade, essa é a máxima, em toda organização a gente encontra isso. Sobrecarga de funcionários, desmotivação para metas inalcançáveis. Riscos psicossociais, até nisso o OKR ajuda a melhorar. Né? A gente tem agora, na nova NR1, que foi adicionado riscos psicossociais, que as empresas precisam cuidar da saúde mental e bem-estar dos funcionários. O OKR, a gente ajuda a gente mapear sobre e resolver problemas de metas excessivas, conflitos interpessoais, falta de autonomia no trabalho e alto nível de estresse. Porque quando está funcionando bem o método, a gente sabe que as metas, principalmente ao longo dos ciclos, vão ficando mais ajustadas. A gente melhora muito os conflitos interpessoais porque a comunicação melhora, falei há pouco tempo. A gente resolve o problema de falta de autonomia porque as pessoas criam junto os OKRs dentro dos times. Diminui muito o nível de estresse porque a gente tem previsibilidade que a gente vai alcançar ou não determinados resultados. E a gente tem tempo útil para resolver isso. A gente não é pego de surpresa. Outubro, para mim, é a mesma época de imposto de renda para contador. As empresas vêm desesperadamente pedir ajuda para que eu não passe de mágica e consiga ajudá-los nos últimos 2 meses e meio, praticamente, no final do ano, para bater as metas, né? Chegar nos objetivos. E isso realmente é muito difícil. Isso não acontece com o OKR, porque a gente tem previsibilidade, a gente tem os fechamentos trimestrais, a gente tem os check-ins semanais, a gente não é pego de surpresa, porque a gente está trabalhando baseado em data-driven. E cada ciclo eles vão ficando melhores. Ajuda a resolver problemas também de comunicação, né? Quando a gente não tem método de gestão de objetivos e resultados, não tem ajuda do coordenador, a gente tem baixa interação entre diferentes áreas, as áreas não sabem o que as outras fazem. Com o OKR isso fica muito claro. Nos workshops presenciais e nas KR Plannings, os times começam a saber muito mais sobre o que é o trabalho das outras áreas, isso é muito bacana. Comunicação fragmentada, ausência de metas compartilhadas. Outra coisa também que melhora bastante é na gestão. Né? Nós encontramos um modelo de gestão muito ineficiente nas organizações. Ausência de monitoramento constante, falta de feedback periódico, baixo engajamento dos times. E as consequências negativas disso são produtividade reduzida, desmotivação da equipe, aumenta o quê? Turnover, uma série de problemas lá para o RH, desperdício de recursos, problema de crescimento estagnado e maior probabilidade de dificuldades empresariais. Então, todas essas dores aqui organizacionais, a gente consegue mitigar quando a gente usa bem o OKR. Fala a verdade, né? Não tem como isso não agora, a partir de agora, estar funcionando, estar rodando na sua organização. Quais os 3 principais ganhos vocês terão ao contratar o serviço de coordenador de resultado-chave? Primeiro, o tão sonhado alinhamento estratégico e comunicação, né, que parece muito óbvio, só que não.
Muitas empresas não têm um planejamento estratégico e poucas equipes táticas sabem exatamente quais são os objetivos da organização. Objetivos e resultados-chave bem definidos. Nós vamos, né, com a ajuda do coordenador, criarmos OKRs táticos bem definidos e o trabalho de seus times estarão mais alinhados aos objetivos da empresa. Gestão e monitoramento dos resultados. Não vai cair no esquecimento. Nós estaremos orientando e acompanhando constantemente a evolução dos resultados-chave de suas equipes através dos check-ins semanais, reuniões retrospectivas em ciclos trimestrais. Alex, mas a minha equipe não pode fazer isso sozinho? Fazer o curso? Olha, poder? Pode, né? Mas a gente já falou bastante sobre isso, né? Uma coisa é saber o caminho, outra coisa é já ter percorrido. Uma coisa é aprender, outra coisa é ter tempo para executar. As demandas diárias consomem muito dos times. E lembrando que esse projeto foi criado a pedido de empresas. Tá? As empresas me pediram, após os treinamentos, depois do tempo, esse serviço, esse apoio. As empresas que decidem, né, fazer isso sozinho, mesmo tendo pago treinamento, elas percebem durante o tempo que geralmente não é suficiente o curso, né, para que a equipe seja preparada para implementar o OKR de maneira adequada dentro da organização. Por quê? Vai ter várias dificuldades, vários problemas e principalmente alguns como, né, armadilhas comuns que as equipes caem ao tentar implementar o OKR sem ajuda especializada. Falta de tempo disponível, afinal todos já têm as suas atribuições nas quais foram contratados. Falta de comprometimento, se líderes e membros de time não estarem comprometidos com os OKRs, não serão alcançados. Precisam sentir que são donas desses OKRs. Metas impraticáveis, né? Então são metas às vezes muito ambiciosas ou impossíveis de ser alcançadas, e os funcionários podem se desencorajar ou desistir de alcançá-la. Falta de alinhamento. Se eles não estiverem alinhados com os objetivos estratégicos da empresa, não terão impactos significativos. Parte 2. Falta de monitoramento e feedback. Então, se não tiver mecanismo para monitorar o progresso desses OKRs, com certeza vai cair na falácia, porque eles não vão saber se estão caminhando na direção certa. Falta de recursos. Se a empresa não tiver os recursos necessários, não serão alcançados. Falta de adaptação e engajamento, esses são os principais, né? Se as pessoas não estiverem envolvidas, seguras, engajadas, e muitas vezes não estão, porque as empresas sozinhas não sabem fazer o trabalho de comunicação, né, o trabalho de gestão de mudanças. Key Results sem valor, esse aqui é os principais, já falamos bastante sobre isso. Os resultados chaves criados de forma desalinhadas. E armadilha principal. Não podem ou não têm, aliás, não podem ou têm medo de ser imparciais. Por isso, colocar alguém internamente pode ser extremamente arriscado. Pode ter conflitos, jogos de interesses individuais na área deles, ou não podem dizer o que tem que ser dito para manter o projeto funcionando. E alguém de fora vai fazer isso, vai cuidar como uma criança de colo, vai fazer com que isso funcione bem, até porque o objetivo é fazer com que a sua empresa tenha resultados melhores e queira cada vez mais a gente participando e trabalhando junto com vocês. Vamos complementar agora com 13 melhorias que bons resultados-chave podem trazer à sua empresa com menos pressão e mais controle. Melhor comunicação entre pessoas e áreas, melhor eficiência e mais eficácia, maior satisfação de clientes, melhor tomada de decisão, aumento na produtividade, mais estímulo à inovação e à criatividade, aumento nos lucros e na liquidez financeira, previsibilidade de resultados orientada a dados e não achismo, liderança mais adaptável e flexível, menor desperdício de tempo e recursos, redução de custos e tempo de execução, mais engajamento e menos turnover, e os mais importantes,
maior alinhamento entre o que a alta gestão deseja e o que as pessoas realmente estão trabalhando, estão executando. Ou seja, imagino que você não tinha nem ideia de quantos benefícios, de quantas benfeitorias o OKR pode trazer para uma organização. E agora você tem esse conhecimento e tenho certeza que vai tomar a decisão ou vai encaminhar esse vídeo, esse material para pessoas responsáveis na empresa, para que tenham uma maior conscientização da importância disso estar funcionando dentro da sua empresa. Vamos falar agora sobre planos. Como eu disse anteriormente, nós criamos um projeto para que ele seja viável para a empresa de qualquer porte, tá? Então, considere o apoio de um profissional sênior atuando como coordenador de resultado-chave. É uma oportunidade única de crescimento para a sua empresa, obter melhores resultados dos seus times. Temos planos para a empresa pequena, média e grande. Consideramos uma empresa pequena até 12 pessoas envolvendo todas as áreas. Tem custo um pouco menor do que o salário mínimo por mês. Empresas médias, até 5 áreas ou departamentos, não importa quantas pessoas. Empresa grande, de 6 a 10 áreas, dentro desse plano, né, do plano G. Todos eles, você pode se informar. Nós não vamos colocar o preço aqui, porque isso pode, e com certeza vai ter variações. Você pode entrar aqui no site, no PDF, né, nesse material, você clicando aqui. Na página do site, pode ser que na atualidade, na data que você pesquisar, tenha alguns preços, ou você pode entrar em contato com a gente, né? Clicando no material aqui, você vai ter o link para o nosso WhatsApp, para marcar uma conversa, para que a gente possa fazer uma apresentação mais alinhada, mais personalizada para a sua empresa, né? E temos planos aí para todas as empresas de todos os tamanhos. Pô, a minha empresa tem mais que 6, 10 áreas. Atende? Atendemos também. Um detalhe aqui muito importante. O Alex Borges, que sou eu atendo empresas de todos os tamanhos. Tá? Por isso nós criamos a K-Results, por quê? Para que nós tenhamos outras pessoas também, outros consultores atuando dentro da K-Results. Por enquanto, eu tenho condição de atuar com 20 contratos. Temos alguns ainda disponíveis que eu pessoalmente vou tratar. Quando passar desses 20 contratos, esse projeto é novo, e aí nós teremos outros consultores que vão estar atendendo essas empresas. Então, seja breve, que aí você consegue fazer com que a sua empresa seja atendida direto por mim, profissional especialista, sênior, tá? E pelo mesmo preço dos outros consultores posteriormente. Então, quanto mais rápido vocês tomarem a decisão, a probabilidade de vocês terem eu trabalhando junto com vocês é grande. Legal? Bom, então é isso. E aí você, empresário individual, né, deve estar pensando, pô, Alex, gostei demais disso, mas empresário individual tem opção? Tem sim. Porém, não na forma de contrato mensal, porque talvez a sua empresa não tenha condição de pagar e também nem tenha volume suficiente. Então, o que eu fiz? Para empresário individual, eu criei uma masterclass, tá, exclusiva para empresários individuais, para que você aprenda a fazer a autogestão dos seus resultados-chave com OKR. Então, são 3 encontros individuais, online ou presencial na nossa sede aqui em São Paulo, onde eu vou te ensinar sobre OKR, nós vamos criar junto os seus OKRs, vou te ensinar como que você vai fazer a gestão contínua, plano de ação, você vai ter todas as ferramentas para que você consiga fazer autogestão e vou te acompanhar durante o tempo, tá? Então, se você tem interesse nisso, você é empresário individual, você pode usar o OKR sim, através de um método que eu adaptei, tá? No caso de empresas onde você trabalha, se você não tem uma equipe, você trabalha sozinho. Então, eu fiz uma adaptação no método para que você possa usar também sozinho. Então, havendo interesse,
Eu e você vamos juntos, tá? Definir os seus objetivos, os seus resultados-chave da sua empresa com o método OKR através de masterclass individual, só eu e você, tá? E aí, por que isso foi criado, né? Nós sabemos que para as empresas pequenas é um grande desafio, mas principalmente para os empresários individuais que não podem pagar por esse serviço, enfrentam dificuldades como falta de planejamento estratégico, baixo conhecimento em gestão empresarial, sobrecarga de trabalho e falta de tempo. Se você é um profissional, um empresário individual, você não tem superiores para compartilhar suas dificuldades e pedir ajuda, você acaba sofrendo sozinho, aí você sai procurando um monte de coisa aleatória na internet. Dificuldade na autogestão e procrastinação, não saber definir objetivos e resultado-chave antes das atividades. Tá? Então, tudo isso você acaba resolvendo com essa Masterclass. Então, ter interesse, clica aqui no material no PDF, que você vai conhecer na íntegra e também provavelmente deve ter um vídeo apropriado sobre a autogestão de resultado-chave para empresários individuais. Ou entra lá no site centercursos.com.br, aliás, desculpa, kresults.com.br, que você vai ter mais informações. Legal? Bom, muito obrigado, eu te agradeço pela atenção, por estar comigo aqui até o final, significa que você está engajado, comprometido, comprometida com a sua empresa. Tenho plena convicção de que você aprendeu muito sobre o OKR, tem um nível de conscientização muito mais alto sobre o quanto ele pode ser benéfico para a sua organização. Próximos passos é compartilhar com pessoas-chave na empresa, né? E marcar uma conversa de alinhamento conosco para a gente dar aí sequência nos próximos passos, ok? Tem aqui o meu QR Code para você acessar o meu WhatsApp. Tem aqui também o meu e-mail e também aqui o site da KeyResults. KeyResults, nós estamos aqui em São Paulo, né, na Berrini, e nós temos a nossa regional, nossa sede para negócios também e treinamentos em Brasília. O meu muito obrigado, espero que você tenha curtido essa aula, essa apresentação, e espero o seu contato para a gente conversar mais sobre esse projeto, né, uma conversa mais detalhada, mais personalizada para a sua organização, o quanto antes possível para que você tenha eu atuando aí nesse projeto com você, porque passando os 20 contratos eu não vou ter condições mais de assumir novos, né? E aí serão outros consultores que estarão atuando em nosso nome. Mais uma vez, muito obrigado e eu espero o seu contato para que a gente comece a colocar isso aí em prática.